Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Sistema CNA-Senar. Hoje nós vamos falar de um estudo que mostra as perspectivas do mercado chinês para os próximos 10 anos. E também vamos falar um pouco da produção aqui no Brasil. Para falar do tema de hoje, nós temos a presença da Lígia Dutra, que é Superintendente de Relações Internacionais da CNA. Bem-vindo, Lígia. E do Bruno Luque, que é o Superintendente Técnico da CNA. Bem-vindo, Bruno. Então, vamos começar a falar hoje, Lígia, agora, nesse momento, sobre por que o mercado chinês é tão importante e quais as perspectivas para os próximos 10 anos e por que esse estudo, o que ele traz para nós. Pois é, boa tarde Fran, boa tarde Bruno, boa tarde a todo mundo que está aqui nos ouvindo hoje. Mais uma live, do Sistema CNA e nós vamos falar de novo sobre China. Essa é a segunda de uma série de lives que a gente vem fazendo sobre a China. Segunda-feira passada nós conversamos com os dois adidos do Ministério da Agricultura lá em Pequim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa conferência que aconteceu em abril e que resultou num relatório sobre a agricultura chinesa, perspectivas para a agricultura chinesa 2020-2029. E na semana que vem a gente vai falar com o escritório da CNA em Xangai, uma parceria com a Invest São Paulo, vai ser na sexta-feira da semana que vem. E por que esse documento é tão importante? Porque a China é o nosso principal parceiro comercial, a gente vendeu já esse ano mais de 11 bilhões de dólares para a China em produtos do agro, e a gente está exportando para eles mais de quase 38% de tudo que a gente vendeu para o exterior, ou seja, é um país extremamente importante e a gente tem que saber o que está acontecendo na agricultura chinesa para saber o espaço que a gente vai ter no futuro. Então a CNA está de olho, sempre muito próximo do que vem acontecendo na China, para poder orientar os nossos produtores e orientar a nossa produção. Por isso que a gente vai fazer hoje aqui esse bate-bola, de falar um pouquinho como é que está acontecendo lá na China e o Bruno vai falar um pouquinho como é que está a produção aqui no Brasil. Então esse estudo ele foi feito com base numa série de premissas, que a gente não vai discutir essas premissas, a gente só vai mostrar os resultados do estudo. Eles assumem que a China vai crescer 5% ao ano, o PIB chinês, o que esse ano com o corona já pode ser um desafio. Eles assumem uma taxa específica de urbanização para a China, eles assumem uma taxa de inflação, câmbio. Nós não vamos discutir nenhuma dessas premissas aqui, tá? Nós vamos só simplesmente comentar os resultados do que foi atingido nesse estudo e aquilo que pode impactar o Brasil. Uma das coisas interessantes que o estudo traz é que eles já afirmam a necessidade de parcerias internacionais no comércio para manter as importações. A China vai continuar sendo o maior importador agrícola, segundo as perspectivas do estudo, e os principais parceiros vão ser Estados Unidos, Brasil, os países da ASEAN, União Europeia, Austrália e também os países da iniciativa que eles chamam da Nova Rota da Seda, que são países que a China vem fazendo uma parceria mais estreita em investimentos. Então, acho que para a gente começar, a gente vou dar essa introdução sobre esse estudo, que depois vai estar liberado também na nossa página, nós fizemos um resumo sobre ele, e já passo para o Bruno. Bem, boa tarde a todos. Como a Lígia falou, essa é uma live que a gente vai fazer de uma forma conjunta, tratando de um tema relevante para a nossa agropecuária, que é a China, e com base nesse estudo a gente vai ter muito insumo para trabalhar a nossa agropecuária, trabalhar as políticas públicas necessárias para a gente aproveitar esse mercado que é tão importante para o produtor rural brasileiro. Hoje a gente passa por um momento complicado, a crise do Covid, como a gente tem colocado aqui praticamente toda semana, ela vai impactar todo o agro, alguns setores de uma forma mais drástica, outros menos. E a exportação ela vai ter um papel importantíssimo para o setor, principalmente nesse momento. A gente tem discutido que o pior da crise ainda está por vir na questão econômica no segundo semestre. A recessão que se desenha para a economia brasileira, com o PIB aí tendendo a cair 5,2% esse ano, certamente vai afetar muito o consumo de produtos do agro. A gente sabe que o grande mercado do Brasil, do produto da agropecuária brasileira, é o Brasil. E a exportação esse ano vai ser importantíssimo para a gente conseguir equilibrar essa produção, porque a gente precisa que seja viável o produtor brasileiro produzir no Brasil. E a exportação, a gente conversava hoje de manhã na reunião, eu e a Lígia, que a importância dela não é só gerar divisas para o país. Ela tem um trabalho, tem uma função muito maior, que é você conseguir dar escala aos produtores, garantir que o pacote tecnológico seja melhorado constantemente, que a gente consiga ter um ganho aí na questão tecnológica, que muitas empresas só vão vir para cá porque a gente vai ter um volume de produção grande. E a exportação é um canal essencial para a gente estar diversificando a renda do produtor rural brasileiro. Então, esse relatório tem uma importância muito grande, principalmente nesse ano, que a China tem uma importância grande no cenário rural brasileiro, que já vem aumentando suas compras de proteína animal, de grãos,
né? E a gente espera que, assim como ela, outros países também não tenham uma recessão tão grande para reduzir esse consumo, visto que no mercado interno já está mapeado, né? A gente não sabe o tamanho disso ainda. Ano passado a gente teve o crescimento do PIB do país muito em função do consumo das famílias, né? E isso ajudou o crescimento do PIB do agronegócio, que foi mais de 3%. Né? A gente esperava que esse crescimento fosse maior esse ano, mas em função da pandemia, alguns produtos podem ser prejudicados. A gente sabe que toda vez que há uma recessão econômica, não só no Brasil como no mundo, a gente reduz, né, o consumo de alguns tipos de carne, alguns tipos de fruta, derivados lácteos. Então são produtos que grande parte dele ainda fica no país. Né? Então como conseguir equilibrar essa renda do produtor nesse momento que a gente vai ter uma retração de consumo no segundo semestre que ninguém sabe como é que vai ser. E a gente espera que o resto do mundo, né, também não esteja uma crise que se agrave tanto. Então, tendo um mercado em potencial como a China, a gente tem que descobrir todas as formas como aproveitar, né, para a gente manter esses laços cada vez mais fortes. Bom, vamos aproveitar que o Bruno falou de alguns produtos aqui, vamos tentar detalhar um pouco, Lígia, o que tem nesse estudo, por exemplo, sobre as commodities? Pois é, quando a gente fala sobre grãos, por exemplo, o milho e a soja são 2 grãos apontados no estudo como que a China vai precisar aumentar as importações. Então, tem uma tendência de aumento nos próximos, né, até 2029. No caso do milho, hoje a produção deles, a importação da China vem muito da Ucrânia. A Ucrânia é a principal fornecedora. Mas a projeção é que eles cheguem a ter uma importação maior e, assim, grande até nos próximos anos, principalmente a partir de 2023. E isso tem uma relação já com a questão dos suínos, que nós vamos falar mais para frente. Porque a China está no estudo prevendo que a partir de 2023 eles voltam com a produção nacional de suínos e com isso eles precisariam de mais milho. Com relação à soja, é um outro cenário interessante, porque a China tem aumentado a sua produção de soja. Talvez muita gente não saiba, mas a China é uma grande produtora agrícola. Mas é que tem uma população muito grande, então o consumo também é gigantesco, é muito elevado. Então a China aumentou sua produção de soja em 13% no ano passado, e ainda assim teve que importar mais de 84% de toda a soja consumida no país. E dentro desse cenário de ser muito dependente da soja importada, o Brasil é o principal fornecedor. A gente exportou 65% da soja chinesa. Então, para a China, né, na perspectiva chinesa, 65% da soja que eles consumiram no país veio do Brasil. Então isso mostra uma inter-relação, porque assim como o Brasil é muito dependente da China como comprador de soja, eles também são dependentes do Brasil como vendedor. E aí chega uma outra análise que a gente precisa ter sempre em mente e que no próprio estudo eles apontam, que esse cenário de quem serão os futuros fornecedores de soja para a China vai depender muito do acordo com os Estados Unidos. Todo mundo sabe que agora, em janeiro, eles firmaram a primeira etapa do acordo comercial e que já implicava em maiores compras de soja a partir do segundo semestre desse ano. Mas aí, nos últimos dias, a gente tem visto já um bate-boca, né, do presidente dos Estados Unidos já contra a China. Então, a gente não sabe exatamente como vai se dar a implementação desse acordo, se ele realmente vai ser feito ou não. Mas o produtor tem que ficar atento, né, e também ver outros mercados que podem aparecer para a nossa soja. Sempre estar atento para isso. Mas além da soja e do milho, outros produtos que também tiveram um desempenho interessante agora no ano passado, e esse ano em especial, um deles é o algodão. O Brasil passou a ser o principal fornecedor de algodão para a China, mais de 27% de tudo que a China importa de algodão vem do Brasil. E é interessante que a produção de algodão na China vem caindo. A área de produção deles, o volume de produção, quer dizer, diminuiu em 3%. Então, aí você vê a China comprando mais algodão, mas a perspectiva deles no longo prazo, aí nos 10 anos, é que não tem um aumento tão efetivo da compra de algodão, que o valor permaneça estável ou até pode ter um pequeno decréscimo nos próximos anos. E além disso, o açúcar. O Brasil, a China importa, de tudo que a China importa de açúcar, 51% vem do Brasil. Ou seja, somos, né, um fornecedor muito importante para a China. E nesse ano passado a gente teve um aumento bem grande, a China aumentou muito as suas importações, mais de 30%. Então a gente vê também aí, e a tendência, segundo o estudo, é de manutenção dessas importações altas de algodão. Bruno, com o Brasil sendo o principal fornecedor de várias commodities para a China e para outros países, qual o cenário que você projeta aqui dessas commodities aqui no Brasil? Bem, falar de projeção nessa época já tem um jargão que a única certeza que nós temos é que o futuro é incerto, né, depois dessa pandemia. Não dá para prever muita coisa.
mas dá para a gente colocar as variáveis que afetam na nossa produção, né? E hoje uma das principais variáveis que tem sido discutida é a questão do câmbio, né? A Lígia colocou aí do potencial que nós temos em relação principalmente às exportações, né? A quantidade que a gente exporta de soja para a China, esse ano acho que foi 26%, né, nos primeiros 4 meses do ano, maior que o ano passado, no mesmo período. Então, realmente é um país que tem é um dos nossos principais parceiros. E o que o produtor tem que estar atento nesse momento? Essa safra que está se finalizando, agora a gente está na segunda safra, né, de milho, fechando agora, é uma safra que, quando a gente faz a análise das relações de troca, principalmente para fertilizante, ela começa a ficar desfavorável para grande parte dos produtos, porque o preço da soja caiu no mercado internacional, além da questão do coronavírus, já tinha essa crise que a Lígia citou entre Estados Unidos e China, que já estava depreciando o preço, mas como o câmbio deu esse pico, né, nós tivemos um aumento aí, né, que saiu do dólar em torno de 3 e pouco para quase R$6, né, então isso melhorou, né, no sentido de exportar, em que pese muitos dos seus produtores já tinham comercializado, então o produtor não surfou essa onda, né, o máximo que ele poderia, né, foram poucos que comercializaram agora, mas aqueles que têm que comprar insumo, que já estavam começando a compra em março, e é interessante a gente falar isso, que em março a gente teve uma aceleração da compra de insumos. Só que quando começou a crise, isso hoje já está atrasado. Essa compra já regrediu. Por quê? É um cenário incerto, né? As relações de troca que a gente tem analisado, ela tem ficado aí na soja, quando a gente internaliza o preço em dólar em real, está ficando bom. Então assim, eu estou perdendo 1 a 2 sacas, dependendo do tipo de adubo que eu estou fazendo essa relação de troca. No caso do milho, que eu comecei o preço começou a cair agora, né, em função da entrada da segunda safra, a gente já está perdendo 5 sacas de milho em alguns tipos de fertilizante, sendo os fosfatados os mais caros. E olha que cabe a gente ressaltar que os fertilizantes têm caído de preço no mundo, né? Quando a gente pega a cotação internacional, cloreto tem caído, ureia tem caído por causa principalmente da crise do petróleo, né? Ficou muita coisa empoçada ano passado que não conseguiram plantar, então o cloreto tem um estoque alto. Os fosfatados hoje é o que tem a cotação mais alta no Brasil, está ficando mais caro, né? Então o produtor que vinha se preparando de uma forma antecipada em março, botou o pé no freio. E a grande maioria hoje está querendo saber para que lado o mercado vai para ele investir nesse principal item da sua planilha de custo, quando a gente fala em commodity, né, que é o fertilizante. Defensivos, a China é um dos principais produtores defensivos, né? Ainda bem que ela voltou a trabalhar, voltou a escoar a sua produção, isso não é problema. Agora a Índia está em lockdown ainda. Então será que isso vai impactar a chegada desses produtos no Brasil? Então é algo que a gente não sabe. E esses produtos ainda não foram comprados pelo produtor brasileiro. Então assim, essas são as variáveis que a gente está vendo que tem ainda dificuldade. A questão do câmbio atrelado desses insumos é algo que preocupa o produtor de grãos. O algodão ele se soma aí no cenário negativo, que é uma queda abrupta, né, nos preços em função da queda do petróleo, né, da questão que tem uma alta correlação da fibra, né, então isso também tem prejudicado. Só que o algodão é um setor que o produtor já tem feito contratos em longo prazo, então a safra do ano que vem já está sendo comercializada. O medo que o produtor tem nesse momento é algum possível descumprimento de contrato, que pode afetar na safra do ano que vem, né? E falando do setor sucro energético, esse é um setor que tinha tudo para despontar esse ano, né? Ano passado a gente teve o etanol muito, né, vendendo bem, com preço bom. Basicamente foi 60% da produção que a gente colocar entre etanol e açúcar, ele representou 60% dessa produção. Esse ano, né, além da crise do coronavírus que reduziu o consumo de combustível no mundo inteiro, a gente teve ainda o problema da guerra comercial entre a Arábia Saudita e Rússia, que depreciou ainda mais o preço do petróleo. Então, a aposta que a gente tinha no etanol esse ano, ela caiu por terra. Tanto é que o setor tem tentado algumas políticas públicas de estocagem, né, para tentar dar um fôlego para as usinas. E aí o que a gente vê, mas por outro lado, né, a questão do açúcar, que é o produto aí, principal do relatório da China, a gente vê que a questão do câmbio está ajudando nas exportações, né? Então, se perdeu no etanol, né, a gente não está com preço tão alto de açúcar, era os 15 centes por libra-peso, né, também não está com 10, está com 11. E 11 já é um preço razoável, que quando você converte isso em reais, né, dá uma margem satisfatória. Então a gente espera que essa produção de açúcar, que representou aí 40% do total produzido no ano passado, isso já pule para os 57% a 60%, colocando uma forma bem genérica. Então esse ano aí, a proporção de açúcar vai ser maior no Brasil, então isso é um fator positivo se a gente focar a China, né, que parece ter alguns problemas específicos, mas que é o açúcar que pode salvar o setor. Em que pese que a gente tem observado que, como eu tenho de 25% a 30% das usinas que já vinham com problema financeiro. Então, com essa crise, muitos produzem só etanol,
a gente pode ter uma concentração do setor industrial. E essa concentração, somado a muitas usinas que não vão investir em pacotes tecnológicos para a próxima safra, para a safra do ano que vem eu vou ter já uma oferta menor. Isso, teoricamente, é o que a gente já tem visto já por agora. Então, essa oferta melhor pode reverberar em preços melhores para o produtor, porque você consegue equilibrar, né? E aí, como eu falei, o mercado internacional para esse setor ele é essencial também. Tá bom. Lígia, além das commodities, as proteínas sempre aparecem com destaque. Aí, nesse documento, elas vão continuar com peso importante no mercado chinês nos próximos anos? A proteína sempre é importante para o Brasil, né? Quando a gente olha a nossa pauta de exportação, soja, carne de frango e carne de boi são os 3 principais produtos do que a gente vende hoje para o mundo e para a China. E a China, nesse último ano, foi mais importante ainda esse comércio das 3 carnes, né? Suíno, frango e boi. Por quê? Porque eles tiveram um problema na produção de suíno deles, que é a principal carne consumida na China, e com isso eles passaram a importar mais. A importação de carne suína, segundo o relatório, foi de 75% a mais no ano passado, né, do que o ano anterior. E quando eles analisam a própria carne de frango, qual o impacto que a peste suína teve na carne de frango na China, na produção chinesa, eles perceberam que a produção de frangos aumentou na China em mais de 12%, e ainda assim a importação do frango subiu 55%. Por que teve esse aumento tão expressivo? Porque os chineses passaram a trocar o suíno pelo frango, principalmente pelo frango. Foi a principal substituição. Então isso teve um impacto muito grande. E é isso também que eles refletem no documento, quando eles analisam as perspectivas, de que essas 2 carnes, quando o suíno se recuperar, que eles colocam no documento como a partir de 2023, que eles teriam uma recuperação da produção, então as importações dos 2 produtos passariam a diminuir a partir de 2023. E além disso, é interessante também que são 4 países que estão fornecendo frango para a China hoje. O Brasil é o principal exportador, a Argentina, a Tailândia e o Chile. Esses 4 países são mais de 90% de tudo que a China importou. E a gente tem que lembrar ainda que eles aplicam uma medida antidumping, né? O antidumping é uma tarifa a mais que você paga na hora de importar o produto quando a origem é brasileira. Então, mesmo eles tendo habilitado novos frigoríficos aqui no Brasil, ainda quando você exporta do Brasil, aqueles frigoríficos que não têm o acordo já no antidumping lá, ainda pagam essa tarifa a mais. E ainda assim o Brasil é o principal fornecedor. Então, a tendência para os próximos anos, segundo diz o estudo, até 2023, é que continuem altas importações dos 2 e depois vá tendo um declínio. Mas isso não quer dizer que vai ser uma redução também tão grande. Com relação ao bovino, é diferente. Aí eles já entendem que pode ter, sim, um declínio agora, na verdade, no segundo semestre, pequeno. Por quê? Porque eles colocam que o consumo pode ter uma redução de consumo, que é muito atrelado, às vezes, a restaurantes. E como a gente teve no Covid, e mesmo agora, pós-Covid, que já passou na China, mas as pessoas não estão saindo para ir em restaurante. Então, isso pode reduzir o consumo. Mas eles mesmos colocam no estudo que é algo que a gente ainda tem que esperar para ver se o consumidor chinês realmente vai ter essa reação de comer menos carne bovina, porque não fazer a substituição para fazer em casa, né? Mas a partir do ano que vem, já há tendência de crescimento outra vez. Nas nossas exportações, a gente não tem visto nenhum reflexo ainda de redução de carne bovina, mas, ao contrário, a gente tem exportado muito mais esse ano do que exportou no ano passado para a China. Então, é algo para a gente esperar para ver se no segundo semestre realmente vai ter essa tendência de redução aí do consumo. E esse reflexo nas proteínas aqui no Brasil, Bruno, como que você vê? É interessante o que a Lígia colocou, né, da questão da restrição de consumo, né, da possível queda no consumo em função dessa demanda externa. É o que a gente está vendo acontecer nesse momento. A gente teve uns cortes mais nobres, né, das proteínas, principalmente de carne bovina, que são usadas em churrascarias, restaurantes. Ele teve uma redução de preço ao consumidor, porque realmente está tendo uma retração de consumo. Ao passo que as carnes usadas no dia a dia em casa, né, essas estão mantendo. Até a gente tem acompanhado via o IPCA, né, algumas até aumentaram o preço. E falando de China, é a China que tem ajudado o produtor rural brasileiro a manter o preço da arroba do jeito que ela está hoje. Né? Lógico que a gente tem uma questão de oferta de gado que já seria menor esse ano, em função do maior abate de fêmea que nós tivemos, o ciclo da pecuária que virou. Né? Então esse ano já é um ano de oferta menor. Porém, a questão das exportações, só para a China a gente aumentou mais de 112% em volume nesses 4 primeiros meses do ano. E isso vai ajudar. A produção total de carne no Brasil, a gente estima que vai cair 4% esse ano, né, em função desse ajuste no ciclo da pecuária. E o que o pecuarista está fazendo nesse momento é segurando animais em campo,
né, porque o preço em algumas regiões, né, houve uma pequena queda, né, a tendência que a gente teria de confinamento esse ano já está reduzida, já praticamente 30% das intenções de confinamento vão ser menores em função de alta de preço de milho, alta do preço da reposição, né, dos animais de reposição que estão altos. Então, de certa forma, a gente vai conseguir equilibrar um pouco essa oferta de animais para o segundo semestre, né? Então, se isso realmente acontecer na China, a gente tiver uma certa redução, de certa forma a gente está segurando um pouco. As exportações a gente espera que aumente, né, esse ano. Ano passado, para a carne bovina, representou 30% do que a gente produz, a gente exportou, né, 30%. Esse ano é que chega até 32% com essa oferta menor de carne, né? Então, ainda o mercado chinês sendo o principal destino ainda das exportações brasileiras. Mas como a gente colocou, a gente não tem ainda noção de como vai ser a recessão econômica no próprio Brasil, né? E nos outros países que são clientes do Brasil para, né, comprar carne bovina, né? E a gente sabe que a carne bovina é uma carne de valor agregado, né? É uma carne mais cara que as demais. Então isso pode impactar o consumo. Pegando aves e suínos, né, a avicultura brasileira é uma avicultura muito competitiva, né? A gente já tem mantido, inclusive, os mesmos patamares, a expectativa de produção não foi alterada em função do Covid. Né, as empresas têm adotado todas as práticas sanitárias necessárias. A suinocultura, a gente espera que haja um aumento de 33% das exportações, porque inclusive o volume é muito baixo, né, então o crescimento de 900 mil para 1 milhão, né, já é um valor significativo, né, e que isso se adequa. Mas no lado do Brasil, você tem os produtores independentes de suíno, que esses não trabalham com esse mercado externo, então esses produtores hoje, nesse momento, estão tendo problema, comprando milho caro, com o fechamento de restaurantes e bares, caiu muito o preço de venda, então ele não consegue fazer esse mix da exportação, que a gente falou que a exportação é tão necessária, para manter, como a indústria que integra hoje faz, que ela tem um mercado doméstico e internacional. Os produtores que trabalham só de forma independente, eles trabalham exclusivamente no mercado nacional. Então, nesse momento, eles estão tendo uma situação muito mais crítica que os produtores integrados. Tá. Bom, a gente já falou de commodities, já falou de proteínas, mas nós temos uma série de outros produtos que estão nessa pauta exportadora. O que o documento fala desses outros produtos que você poderia destacar para a gente aí, Lídia? Pois é, o documento ele traz 18 produtos na análise total, tá? A gente não vai falar de todos eles aqui, porque alguns até o Brasil nem produz para exportação, né? Ou ainda exporta pouco, como é o caso do arroz, né? E do trigo, que a gente é importador. Mas a gente pegou alguns produtos aqui que estão, né, como produtos prioritários da CNA e que estão lá no documento que a China vai continuar sendo um grande importador e que são prioritários para o desenvolvimento da CNA, tanto porque no mercado nacional eles agregam muitos pequenos e médios produtores nessas cadeias, então isso tem um impacto muito positivo na nossa economia, né, e o impacto social, mas também porque são produtos que a gente ainda pode aumentar muito na nossa pauta de exportação. A gente é muito bom, né, para exportar produtos do agro, mas a gente pode ser ainda muito melhor. Então, 3 produtos que eu vou citar aqui rapidamente, que estão no documento, são as frutas, os lácteos e os pescados. A China é a maior produtora mundial de frutas e também maior consumidora. Então, eles produzem muito, eles exportam frutas e eles também importam quantidades absurdas. E no ano passado, as importações aumentaram em mais de 23% de frutas para a China. A gente aqui no Brasil só tem uma fruta que a gente pode exportar para a China atualmente, que é o melão. Foi uma conquista, né, do Ministério da Agricultura no ano passado, a gente conseguiu terminar uma negociação fitossanitária e com isso foi permitida a exportação do melão. Então, assim, o Brasil, com toda a nossa produção de frutas, é claro que tem muito a aumentar. Até porque tem um outro aspecto do relatório que eles trazem também que é interessante para a gente. Eles apontam que nesses próximos 10 anos, com uma urbanização maior da população chinesa, alimentos que tenham qualidades nutricionais assim mais elaboradas, né? Alimentos sustentáveis, alimentos aliados ao consumo mais fit, tudo isso vai ter um aumento expressivo e também alimentos de maior qualidade, assim, realmente a qualidade do alimento, né, gourmet, essas coisas assim, vai aumentar na China. Então, com isso, as nossas frutas têm um espaço enorme, né, enorme. E quando a gente fala em frutas, aqui o estudo fala muito de frutas frescas, mas também a gente pode pensar aqui em outras formas, como as processadas, né, que poderiam estar sendo exportadas também e que têm utilização grande na China. Bom, além disso, os lácteos. A China também é o maior importador mundial de lácteos.
O Brasil exporta muito pouco ainda, né? Estamos nos preparando aí. Quem acompanha a pauta da CNA sabe que a gente fala disso todas as vezes, né? Fala de lácteos. E o rebanho na China, eles têm também investido em aumento de produção na China, mas o aumento ainda é pequeno para o tamanho do aumento do consumo. Nos últimos anos, o aumento foi acima de 10% no consumo da China por ano. A previsão do estudo é que esse aumento fique em 3,5% ao ano. Então, muita gente pode pensar, nossa, mas vai cair muito, né? Mas quando a gente pensa no aumento do consumo no Brasil, a gente vê que 3,5% é um aumento grande, sim. Ainda mais quando a gente pensa numa população de 1 bilhão de habitantes, né? Então, assim, é uma oportunidade. Hoje, o principal fornecedor é a Nova Zelândia e os países da União Europeia. E o Brasil tem aí um campo também para fazer o seu... né? Já tem várias indústrias habilitadas a exportar para a China. Então, agora a gente fazer o nosso dever de casa e passar a exportar. E o terceiro setor de pescados, a China também, como todos os outros, é uma grande produtora e consumidora, mas eles vêm trazendo uma política já há alguns anos de reduzir a pesca selvagem e passar a fazer mais piscicultura, a criação dos pescados mesmo. E com isso, eles realmente têm feito, teve uma redução de pesca selvagem em torno de 4% no último ano. Com isso, também está abrindo algumas oportunidades de exportação para o Brasil. Eles são exportadores de pescado e são também importadores. No estudo, eles mostram que eles acreditam que nesse ano de 2020 pode ter uma retração no consumo de pescado na China também, em virtude do Covid. Mas que a partir do ano que vem já se retoma o crescimento e que até 2029 a tendência, a perspectiva é de crescimento, de importações. Bruno, então dá um pouco de panorama desses 3 produtos que a Lígia acabou de falar aí, que estão nessa pauta exportadora também. Bem, começando pelos lácteos, né, a Lígia colocou muito bem que a CNA já de longa data tem trabalhado na questão das exportações. A gente conseguiu habilitações de plantas no ano passado e só lembrando de como o setor lácteo já foi um grande exportador. Né? Na época de 2004 a 2008, a gente foi superavitário na balança comercial de lácteos. E foi justamente num momento como esse, né, de câmbio bastante elevado e preços do leite em pó no cenário internacional mais elevado. A gente não tem esse preço alto agora, mas tem um câmbio que aumentou muito, né? Então isso nos favorece, pelo menos as empresas brasileiras, pensar nessa exportação. E o que estão fazendo agora? Estão registrando marca, né? Já estão dando sequência ao trabalho que foi iniciado no ano passado. E num momento importante, onde o consumo também no Brasil tem enfrentado alguns problemas para alguns tipos de produto, como eu falei. Né? Com a recessão econômica, queijo mesmo foi um dos principais produtos que foram afetados. A gente já caiu em torno de 3% o consumo de queijo no Brasil e tem concentrado muito na questão do leite em pó e leite UHT. Leite UHT, o leite de caixinha, a gente não exporta. Agora, o leite em pó, sim. Então, é uma commodity, né, no mercado lácteo que pode ter um potencial muito grande, a depender do tempo que as empresas brasileiras, aí já pode comentar melhor, vão demorar para ter esse registro da sua marca no país. Outro setor de fruticultura, né, o melão aí é o principal produto que a gente tem, um potencial enorme. Né, também estava sendo avaliado questões ligadas à logística. Foi um setor que a gente teve um problema muito grande, principalmente aqueles produtos que a gente tinha exportação via aviões que faziam voo comercial, né, usando aí os voos domésticos, que a gente costuma chamar. Então, alguns produtos foram impactados, entre eles uma mão, mas que não é objeto, pelo menos nesse curto espaço de tempo. Então, no segundo semestre, onde a gente aumenta essa demanda, as exportações de frutas, né, essa tela de conseguir fazer com que as pequenas pendências se resolvam, é um cenário que a gente tem ainda para prosperar muito. Em relação ao pescado, a China é nosso segundo maior parceiro, só que a gente vende muito da pesca marítima, não é da pesca da aquicultura, né, aquela que a gente cultiva em cativeiro, né, em água doce, ou água salgada, se for o caso do camarão. O camarão é um dos setores também que foram muito impactados. A gente perdeu praticamente 70% do mercado, que era vendido para bares e restaurantes, e a gente tem feito um trabalho muito forte com a área internacional do MAPA para ampliar esses mercados, né? A gente conseguiu da Coreia do Sul e a China está entre desses mercados que tem um potencial para a gente alavancar nesse momento a produção de camarão e conseguir equilibrar um pouco da oferta doméstica. A gente tem visto muitos produtores que já estão adequando, restringindo o alojamento, né, desses animais, então vai impactar futuramente na oferta, mas se a gente conseguir aproveitar, né, a demanda que o país chinês tem, é uma cadeia que a gente tem um espaço gigantesco para crescer. Lígia, chegou uma pergunta aqui para a gente. A China tem investido pesado em infraestrutura. Isso pode ser bom para o Brasil? A China tem investido em infraestrutura no mundo inteiro, né, em vários países.
E sim, o Brasil tem o potencial de atrair uma parte dessa infraestrutura que é essencial para o agronegócio. É um dos grandes gargalos que a gente tem aqui no país, não só para exportar, a gente tem uma deficiência de infraestrutura relacionada à exportação, mas também para a produção. E é interessante que a relação do agronegócio com a China hoje ela é muito mais do que a exportação, porque a gente vê empresas chinesas relacionadas ao agronegócio presentes no Brasil, com investimento produtivo aqui no Brasil, e também empresas brasileiras indo para a China exatamente para aproveitar aquele mercado. E também cooperação na parte tecnológica. Então a gente vê que isso existe. E isso não é só com o Brasil. O próprio Outlook, esse que é feito aqui, que a gente está discutindo, ele foi feito em cooperação esse ano com os Estados Unidos. Então, assim, a cooperação faz parte, né, principalmente quando a gente está falando de produção de alimentos. Essa questão da infraestrutura é super importante aqui, né, Bruno? Lógico, ainda mais quando a gente trata do agro que cresceu para o interior do país. Né, nós temos hoje muito da produção que está concentrada aí no centro-oeste, na região norte, onde a deficiência logística é tremenda. Então a gente tem uma necessidade grande de integração de modais, né, usando aí o potencial hídrico que nós temos, hidrográfico, a questão das ferrovias ainda é muito limitado no país, né, e os portos a gente tem até aumentado de forma significativa a capacidade portuária da região do Arco Norte. Né? Agora, precisa integrar e reduzir o custo da chegada do porto. Acho que esse é um dos principais pontos que a China tem uma expertise muito grande e pode contribuir com a gente. Ok, a gente está chegando ao final. Eu quero lembrar que esse documento ele vai estar disponível no site da CNA. Então, obrigado, Bruno. Obrigado, Lígia. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. E até mais.